Cumprimento a igreja na santa paz do Senhor, amém? A passagem dessa noite está em Marcos 5, do 21 ao 24 e do 35 ao 43, quem quiser acompanhar. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: A minha filha está morta, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando-lhe, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e o que estavam com ele, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe desse de comer. Amém? Irmãos, a palavra nos diz que chegou ao Senhor um principal da sinagoga, Jairo. Jairo era um chefe da sinagoga. Tinha uma autoridade muito grande na sinagoga. Quem frequentava a sinagoga sabia quem que era Jairo. Porém, com todo esse poder, com essa autoridade, Jairo não estava contente com aquela situação que estava passando. A palavra vai nos dizer que a sua única filha estava enferma, à beira da morte. Mas o que mais me chamou a atenção nessa parte foi: E vendo-o, prostrou aos seus pés. Irmãos, nesse momento, Jairo deixa para trás toda a capa de autoridade e poder que ele tinha e se prostra diante do Senhor. Ei, diante do Senhor temos que ter reverência, sim. Deixa para trás toda a classe social, deixa para trás toda a classe que te exerce um nível maior, porque diante do Senhor temos que ter reverência aos pés dele. E Jairo, com todo o seu poder, não pensou no que os outros iam achar, apenas se lançou nos pés do Senhor. Naquele momento, irmãos, a fé de Jairo chamou a atenção do Senhor, amém? Amém. Irmãos, era a fé de Jairo, não era a fé dos outros que seguiam Jesus na multidão. Por isso que eu te digo hoje, não é a fé do pastor da tua igreja, não é a fé do irmão que está do seu lado, não é a fé do grupo de louvor, nem a fé do grupo de oração, irmãos. A fé para mover as montanhas em favor da tua vida é sua, é individual, amém? Glórias a Deus. Por isso que Jesus nos disse em Mateus 17:20, porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos serás impossível, amém? Irmãos, tem gente que tem fé para comer legumes, e tem gente que tem fé para comer de tudo, é bíblico isso. Romanos 14:2, porque um crê que tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. Irmãos, não estou dizendo que quem é vegetariano não tem fé, não. Esse legumes que eu estou dizendo é espiritual. Em outras palavras, tem gente de pouca fé que não acredita que Deus pode resolver o seu problema. Come legumes. Agora tem gente de muita fé que não só acredita que Deus pode resolver o seu problema, como vai chamar a atenção do Senhor com a sua fé gigante. Come-se de tudo. Tem gente, irmãos, que tem fé para viver milagres, pequenininhos, mas tem gente que tem fé para viver grandes milagres. E naquele momento, Jairo usou da sua grande fé para chegar até o mestre, para chamar a atenção do Senhor, pois ele sabia que Jesus poderia curar a sua filha. Neste momento, irmãos, Jairo está diante de Jesus
Jairo está vendo o filho e crendo nele. A palavra crer, irmão, significa ter fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Em outras palavras, está vivendo uma situação parecida com a de Jairo? Não com um filho ou uma filha num leito da morte ou à beira da morte, mas uma situação sobre a qual você não tem mais controle? Já usou de todos os seus recursos e inteligências para solucionar e nada mudou? Esta noite eu quero lhe encorajar a tomar uma atitude que deveria ser tomada desde o começo da tua angústia. Prostrai-se aos pés do Senhor, súplica pela ajuda dele, sabaraias, surelebelaias, suricanta labalaias, oh, aleluias. Chame a atenção do Mestre, irmãos, com a sua fé, glórias a Deus. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Jairo ainda não estava vendo sua filha curada, mas ele sabia que pela sua fé e pelo seu clamor, por acreditar em Jesus, ele ia curar a sua filha. Irmãos, veja o filho e creia nele, irmãos. As demais coisas, seja lá qual for, uma cura, uma libertação, uma porta aberta, ou a solução para o seu problema, seja lá qual for, tenha fé. Se você tiver fé, o Senhor vai se encarregar de te abençoar com essas demais, amém? Outra, irmãos, não adianta procurar o filho em lugares profanos, não em altares sujos, iniquidade, porque você não achará o filho. O filho só estará presente onde o altar for santo, onde o único Espírito que habita na casa seja o Espírito Santo de Deus. Porque assim, não somente veremos o Filho, como também vamos crer nele, praticar a palavra e alcançar a salvação e a vida eterna. Amém? Lembrando, nesse versículo que eu sempre falo, Efésios 6, 14 e 17. Estais por firmes, cingidos com os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em outras palavras, nada adianta termos a couraça da justiça, o capacete da salvação, o calçado da preparação do evangelho da paz e nem a espada do Espírito se não tivermos, sobretudo, o mais importante, o escudo da fé. Amém? Continuando, irmãos, Marcos 5, 35 e 36. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Irmãos, essas vozes que vieram até Jairo eram pessoas sem fé, pessoas pessimistas que não mediram esforço algum para trazer a má notícia a Jairo. Mas o que fica claro é que definitivamente eles não acreditavam que aquela situação poderia ser revertida. Enquanto a filha de Jairo estava doente, parecia ainda haver uma esperança, mas a morte tinha se confirmado. Os mensageiros da casa de Jairo pensaram que não havia mais nada que pudesse ser feito. Realmente, segundo o conceito deles, seria impossível que Jesus ressuscitasse a filha de Jairo. Isso fica claro na pergunta final que eles fizeram a Jairo. Jairo, por que ainda incomodas o mestre, enfadas o mestre? Mas a Bíblia diz que Jesus não deu importância para a notícia trazida por esses mensageiros. Ao contrário disso, ele confortou o chefe da sinagoga dizendo, não temas, crê somente. Acredito. Com manai de cantas, rabassuri cantas, quantas vozes têm se levantado contra o meu povo, sudecaia, ridecou, manai de cantas, para fazê-los deles pessoas mornas, para que saiam da minha presença, sudecaia, ridecou, manai de cantas, vigiai, vigiai para não sair da minha presença, vigiai para não misturar as águas, sudecaia,
Sudecaia, Udecou, Manai, Decantas. Quereis a cura do vosso filho? Quereis, Sudecaia, Udecou, Manai, Decantas, a ressurreição daquilo que está morto? Então dei ouvido apenas a uma voz, Sudecaia, Udecou, Manai, Decantas, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e não seguem outra voz, Sudecaia, Udecou, Manai, Decantas. Glórias a Deus. Acredito que Jesus queria dizer a Jairo naquele momento: não tenha medo, filho. Crê que as minhas mãos já estão sobre ela. Jesus encorajou a Jairo a confiar e não temer, irmãos. Continuando. E não permitiu que alguém o seguissem, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Veja, irmãos, que o mestre chega e vê todo aquele alvoroço. Ele pergunta e afirma: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, a menina dorme. Nesse momento, o semblante de triste muda para zombaria. Riam de Jesus, a palavra fala que eles riam. Veja, irmãos, que esses que riam não acreditavam que Jesus poderia mudar o quadro daquela menina. Eles queriam humilhar o mestre. Como assim? Você não está vendo que a menina está morta? Acredito que até de louco o Senhor foi chamado nessa situação. Ei, vai ter pessoas que não vão acreditar no seu milagre. Vai ter pessoas que vão rir de você e dizer: acabou, morreu, o seu sonho acabou. Mas essa noite Deus quer nos dizer: ei, filha e filho, não morreu, está apenas dormindo. Desperta-te, glórias a ti, Senhor Deus. Não dê ouvido, irmãos, àqueles que zombam do teu Deus, aqueles que zombam do filho, irmãos. Sai do meio de pessoas que matam a sua fé, que matam os seus sonhos. A palavra nos diz em Salmo 1:1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores. Não se assente, irmãos, com esses tipos de pessoas sem fé, sem obra, que não agradam a Deus. Sejamos bem-aventurados, amém? Nesse momento, o mestre põe para fora aqueles que riam e não acreditavam no milagre. Quantas pessoas, irmãos, vão ter que sair porque não querem acreditar, porque não querem caminhar segundo a voz do Espírito, que é a palavra, e querem caminhar segundo a voz do homem. Quantas pessoas, irmãos, deixam de ser guiada pelo Espírito por ser guiada por homens? Em Jeremias 17:5 diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta seu coração do Senhor. Por isso que a todo momento o Senhor vem nos dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantas pessoas, irmãos, vão sair porque estão mortos espiritualmente e não se esforçam nem um pouco para caminhar segundo a palavra de Deus, não se esforçam para ver o Filho, muito menos para crer nele, rejeitam a palavra de Deus e por isso estão dormindo e alguns até mortos espiritualmente. Quem está morto, irmãos, é lançado aonde? Numa cova. Lembra do versículo? Cova profunda é a prostituta e poço estreito é a estranha. Vão sair como prostitutas que não deram ouvido ao Espírito Santo e distorceram a palavra do Senhor, tratando certo como errado e vice-versa, amém? Quem está morto, irmãos, não tem vida, tem falta de vida. E Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem está morto não tem Jesus, não tem fé. Quem está morto fica cego, e a palavra nos diz em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desses séculos cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem está morto, irmãos, fica paralisado, não progride, não avança, não se move. E está escrito em Êxodo 14:15. Então disse ao Senhor a Moisés: por que clamas a mim?
diz aos filhos de Israel que marchem. Quem está morto mostra indiferença e desinteresse. Ora dá ouvido e ora deixa de ouvir. Ora é quente e ora é frio. E a palavra nos diz em Apocalipse 3,16. Assim, porque és mornos e não és frios nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amém? Quando estamos deitados, dormindo, irmão, como aquela menina estava, é porque nos falta esclarecimento na palavra. Por isso que está escrito em Efésios 5,14. Por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Muitas pessoas hoje estão dormindo sem se dar conta de que esse sono é maligno, sem se dar conta que ele não vem despertar, pessoas que não querem despertar para a realidade do mundo que estamos vivendo, que o nosso adversário veio para matar, roubar e destruir. Está escrito em João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. O Senhor, irmão, com a sua eterna sabedoria, com a sua enorme sabedoria, está nos alertando para esse fato essa noite. O Senhor nos chama para um novo avivamento dentro da palavra que é o despertar e o acordar para as coisas que são de Deus. Porque o Senhor, Ele desperta, irmãos, o Senhor, Ele acorda, o Senhor vem estimular, o Senhor vem animar, o Senhor vem provocar aquele que está dormindo a sofrer um despertamento. A palavra nos diz em Isaías 60, levanta-te e resplandeça, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então, você que estava dormindo, sinta o despertar do Espírito Santo de Deus essa noite. Levanta e resplandeça a glória que está nascendo sobre ti. Amém? Agora veja, irmãos, quando dormimos é o maior sinal de que estamos vazios do Espírito Santo de Deus. Porque quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, sempre estaremos em pé e nunca deitados ou caídos. Ezequiel 2:1-2. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi o que me falava. Deus disse ao profeta, põe-te em pé e falarei contigo. Porém percebemos, irmãos, esse versículo que ele somente se colocou em pé quando o Espírito de Deus entrou nele. Pois foi o Espírito de Deus que colocou ele em pé. Então entendemos que nós, pela nossa própria força ou pelas nossas próprias vontades, não conseguimos nada. Não vamos a lugar algum, mas sim, só vamos quando deixamos o Espírito de Deus entrar em nossas vidas, amém? Quando nos esvaziamos do Espírito, irmãos, perdemos a comunhão com o esposo. E para voltarmos a ter comunhão com o esposo é necessário nos colocar em pé novamente. Quantas vezes você orou e pensou, Deus não me responde? Quantas vezes você pediu e não respondeu? Em outras palavras, quando estamos deitados não temos um relacionamento com o Mestre, um diálogo com Ele, ou seja, uma ou outra. Ou porque não temos relacionamento, ou porque estamos nos relacionando de modo errado, sem esclarecimento, estamos dormindo. Porque a palavra fala em Tiago 4:3, pedes e não recebeis, porque pedis mal, para gastares em vossos deleites. Outra, pedes e não recebe, pedes e não recebe. Levanta-te, levanta-te. Quantas pessoas vêm para a igreja apenas para esquentar banco? Ou para ver se o fulano veio, ou para ver a roupa do ciclano, ou para ver se o monte acende, ou para vir buscar pelos próprios deleites e tiram o olho de Cristo, tiram o olho do Filho. Nisso, irmãos, o Senhor nunca o esposo vai ouvir a petição dessas pessoas que tiram os olhos do Filho, porque essas pessoas estão deitados, estão acomodados, e o Mestre nunca vai ouvir essas petições. Outras pessoas, quantas estão dormindo na casa? Em outras palavras, pede para fazer uma oração, não, tenho vergonha, deitado.
Prepara um versículo hoje para a igreja, irmãos. Já não tenho vergonha de ler, deitado. Vamos empurrar o arado junto, trabalhar para a obra? Ah, não quero pegar compromisso, deitado. Santa Ceia, a mesa mais importante. Ah, não, de domingo vou fazer almoço, deitado. Uma vez que ficamos deitados, ficamos vazios do Espírito Santo. E nós, como templos do Espírito Santo de Deus, quando ficamos vazios, outros espíritos imundos ocupam aquele lugar que era para ser somente do Senhor. Aí, quando o último estado é pior que o interior, lembra? Quantas vezes Deus quis me ouvir e eu fiquei com vergonha? Quantos cultos deixei de ir por ocasiões tolas e não fui servir o Senhor, e agora? Para sermos livres novamente, irmãos, é necessário se lavar no sangue de Cristo. Lavar todas as nossas impurezas na pia e permitir que Jesus nos levante. Porque sem Jesus em nós, sem buscar o Filho e sem crer nele, nunca vamos despertar. Amém? Nesse versículo vemos que Jesus, quando entra na casa, toma a menina pela mão e diz, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Imediatamente, irmãos, a menina levantou e andou. Em outras palavras, quando o mestre chega e toma pela mão, nesse exato momento, houve uma ligação entre a menina e o mestre, onde ela dá ouvido ao que o mestre fala. E está escrito em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quando nós, irmãos, ouvimos a voz do mestre, ouvimos a palavra e abrimos a porta, ele nos pega pela mão e nos coloca em pé novamente. E tudo aquilo que estava morto começa a reviver. Amém? Essa é a palavra para a igreja essa noite. Talita cumi. Levanta-te. A hora é agora, onde o Pai quer colocar a sua igreja em pé. Essa é a hora de despertar para as coisas que são de Deus. Esta é a hora de acordar para que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Essa é a oportunidade, irmãos, mais uma que Ele está nos dando para que não sejamos lançados fora. Esta é a oportunidade de sermos verdadeiros discípulos que trabalham para o reino e que merecem estar dentro da casa junto com o Mestre para ver, contemplar e viver o milagre de Cristo em nossas vidas. Amém? Essa é a hora da igreja levantar. Põe-te em pé e eu falarei contigo. É a hora de despertar e sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Você sabe como que ela teve a revelação dessa palavra? Através de um sonho, tá? E a Bíblia diz que no fim dos tempos, Deus derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. E teriam sonhos e vi. Presta atenção no caminho do milagre. A palavra do Senhor diz, achegai-vos a mim, que eu me achegarei a... Glórias a Deus. Jairo se achegou ao Senhor. Ele deixou aquelas sinagogas de Satanás, porque ele era príncipe de uma sinagoga e o filho não estava lá dentro. Glória a Deus. Ele não mediu esforços, ele não esperou pessoas do lado dele, irmão, para poder ir ao encontro de Jesus. Glória a Deus. Ele foi porque ele quis ir. Ele foi porque ele desejou ver o filho e crer, porque ele sabia que tudo é possível para aquele que... Ele sabia disso. Ele tinha essa convicção no coração dele. E quando nós nos achegamos ao Senhor, irmãos, e começamos a caminhar com Jesus, guarda isso no teu coração, porque isso aconteceu na vida de Jairo. Primeiro ele se achegou e ele clamou. Quando ele se achegou e clamou, o mestre ouviu. Mas teve um tempo que ele teve que caminhar junto sem tomar posse do milagre. Quando nós começamos, nós nos aproximamos do Senhor e começamos a caminhar lado a lado com o Senhor, com intimidade com o Senhor. Se prepara, porque se levantarão vozes, irmãos, para tirar a gente da presença de Deus.
Essa é a voz do lobo que vem para dispersar e arrebar. Essa voz vem para jogar um balde de água gelada, irmãos. Essa voz vem para pegar aquele que está avivado, está crendo e está marchando junto e torná-lo morno, porque o morno Deus se ele vomita, ele vai para longe, ele é expurgado fora. Se Jairo ouve a voz da incredulidade, irmãos, ele nunca tomaria posse do milagre, porque ali ele cessaria o caminho do milagre dele. Só que todas as vezes que levanta uma voz contrária para abater a nossa fé, todas as vezes que se levanta uma voz que é um joio na nossa vida, toda vez que levanta uma voz, irmãos, que é um veneno para a nossa vida, eu louvo a Deus porque Jesus vem ao encontro e dá uma palavra que conflita todas aquelas vozes. E nisso a caminhada de Jairo continuou, porque ele não deu ouvido à voz da incredulidade. Irmão, se tudo é possível, aquele que crê, então persevera. Não se distancie do Senhor. Não se aparta do Senhor. Se aparta, irmãos, é desses que vem com voz de incredulidade. Aquela voz que iria apartar Jairo e levar para perto deles. Mas Jesus dá uma palavra para apartar daquela pessoa e ficar perto dele. Existe uma batalha no mundo espiritual. O adversário da nossa alma sabe que se ele levar a gente para perto dele, acabou, já era. Não tem mais vida porque ele veio matar. Mas ele sabe que se a gente caminhar lado a lado com aquele que veio trazer vida em abundância, no tempo e na hora determinada, ele cumpre em trazer vida onde aquilo está morto. Jairo não deu ouvido. Só que quando chegaram na casa, ela falou uma palavrinha que chamou a atenção. Estava todo mundo alvoroçado. Olha o que diz a palavra de Deus. O vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçada. Então quem bebe bebida forte fica alvoroçado e quem está tomando bebida forte está embriagado. E a palavra de Deus diz: não vos embriagueis de vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Por isso que a Talita estava morta, porque tinha um monte de gente alvoroçada dentro do quê? Da casa. Logo ninguém cria em nada, estava tudo embriagado. E a Bíblia diz que quem crê receberia o Espírito Santo de Deus e fluiriam rios de águas vivas. E quem bebe de águas vivas, irmãos, não fica alvoroçado, não fica embriagado. Pode ver, quando Jesus vê muita gente chorando, na hora que ele vai fazer um milagre, ele fala o quê? Enxuga as tuas... Não chores, ele fala, não chores, não chores. Ou seja, não se embriaga, porque uma pessoa bêbada, pode ver, ela fica toda quebrantada muitas vezes também, chorosa, cheia de dengue, irmãos, mas lotada de incredulidade, lotada de incredulidade. E quando o Espírito fala, irmãos, ele fala para trazer fé aonde? Nas Escrituras Sagradas. E observa para gerar o milagre o que Jesus fez. Ele arrancou toda a incredulidade do meio. Você sabe quem que ele jogou para dentro? Só aqueles que queriam ver o Filho e crer. Por isso que o Senhor fala, sai do meio. Sai do meio, irmãos. Porque ele não tem sociedade. Ele não tem sociedade. Junto o incrédulo com quem crê, irmãos, esquece, ele não está lá no meio, porque os dois não estão reunidos no nome. Não estão. Ele isolou, ele separou as coisas. Anda com aquele que é avivado. Anda com aquele que vai jorrar águas quentes. Anda com aquele, irmãos, que vai fazer você ver o Filho e crer nele. Porque daí tudo aquilo que está morto vai revir. Ah não, mas fica andando com um monte de incrédulo. Não aparta, não sai do meio, fica o tempo todo. Essas vozes, irmãos, só vêm para tirar a gente da presença de quem? De Deus. Pode olhar. Não vem uma paz motivacional. Não vem uma voz que leva a gente para o quarto com o Senhor. Porque olha onde que ele fez o milagre. Ele entrou dentro da casa e fez o quê? E fechou a porta. Aquele ambiente se tornou uma casa do quê? De orar. E lá no secreto, lá no escondido, você está entendendo? Aonde ninguém sabia o que estava acontecendo, ele foi lá e cumpriu o quê? Um milagre lá no meio. E tudo aquilo que é feito no oculto e no secreto, depois ele honra o quê? Em público. Aquele bando de gente que ficava caçoando lá do lado de fora. Aquele bando de gente que estava olhando e rindo.
Aquele bando de gente que estava sepultando aquilo que era de Jairo, depois tiveram que ver ele saindo do quarto e sendo honrado, porque tudo aquilo que nós fazemos no oculto, escondido, depois Deus vem e nos honra o quê? Em público. Em público. Louvado seja Deus por essa palavra. Sai do meio das fontes de água gelada, que só vem para matar a nossa, caminha do lado do Senhor. Persevera, persevera. E nunca sejamos uma fonte de água gelada na vida dos outros. Quantos irmãos, com palavras que arranca o teu irmãozinho do lado que está querendo ir lá ver o filho e crer? Filhos do diabo, voz do cão, é voz de lobo, porque a voz do bom pastor sempre vai nos arrebanhar. A voz do bom pastor sempre vai nos conservar no aprisco que vem do... Aquela voz que nos tira do aprisco do Senhor por qualquer motivo que seja, para deixar de contemplar qualquer culto que seja, essa voz é a voz de um lobo. Então, irmãos, que nós convertamos as nossas vozes que não são de Deus em vozes que são do Senhor, para que nós possamos ver o milagre na vida dos nossos irmãos e também contemplar o milagre nas nossas vidas para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? E não esqueçam, ela deu exemplos aqui de quem é que está dormindo. Se está dormindo, é tempo de se colocar do quê? A Bíblia fala, põe-te de pé, que eu o quê? Falarei contigo. Está dormindo, não está dando ouvido à voz do Senhor. E as minhas ovelhas ouvem a voz do Senhor. E quando ouvem, você pode ter certeza, ela nos coloca do quê? De pé. E nos faz caminhar firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? Glórias a Deus.